Provavelmente você já ouviu falar que a utilização do gráfico de pizza, em geral, não é indicada. E, de fato, a maioria das pessoas utiliza o gráfico de pizza de maneira incorreta, colocando ali inúmeras fatias onde você sequer consegue entender os seus dados. Mas é possível utilizar esse gráfico de forma estratégica, de forma útil, para você apresentar as suas informações. Nesta aula, eu vou te mostrar como criar um gráfico de pizza super interessante para análise de despesas, explodindo essas informações para complementação de dados de acordo aqui com a sua necessidade. Eu terei, por exemplo, uma fatia que representa os investimentos, mas eu não gostaria de colocar esses investimentos dentro da própria pizza principal. Eu explodi essas informações para entender a distribuição dessa porção específica que é o que eu quero analisar. Nessa aula também teremos informações sobre como criar este gráfico de rosca aqui, que vai gerando um efeito progressivo de preenchimento de acordo com os seus dados, o que também é super legal. Lembre-se que essa aula faz parte do nosso mini curso de gráficos. Na descrição do vídeo tem um link para você baixar o material e também assistir às aulas anteriores. Ao clicar nesse link, você fará um cadastro e após o cadastro será redirecionado para essa página aqui, onde você tem acesso às aulas anteriores e também ao link de download dos materiais complementares e também ao link do nosso grupo VIP, onde teremos ali diversas oportunidades dentro de alguns dias para quem quer dominar Excel e outras ferramentas do mercado de trabalho. Combinado? Mas bora então aprender a construir de forma adequada o gráfico de pizza e de rosca aqui dentro do Excel. Então vamos lá, aqui eu estou com o gabarito, mostrando os resultados finais que a gente quer obter após a construção dos gráficos e do lado esquerdo eu tenho a minha planilha original. Veja bem, de princípio nós temos uma planilha que mostra aqui uma relação de despesas, Moradia, transporte, educação, e aí eu tenho renda fixa, ações e cripto, que na verdade são investimentos que estão aqui distribuídos. Então, daquele salário hipotético, por exemplo, imagine que uma pessoa ganha aqui 1.200 mais 600, vamos fazer a soma selecionando mais fácil, Uma pessoa que tem um salário ali de 2.800, ela está distribuindo as suas despesas desta forma aqui. Se eu pego essa tabela e simplesmente gero um gráfico de pizza, vamos ver como que seria o efeito disso? Vou clicar aqui em inserir, vou pegar o gráfico de pizza e vou selecionar. Observe o gráfico que foi demonstrado. Ele me mostra aqui uma pizza com várias fatias. Quando eu adiciono o rótulo de dados nela, eu começo a ver informações adicionais do representativo daquela fatia. Só que comece a perceber que quando eu tenho muitas informações neste gráfico de pizza, é difícil ter uma compreensão clara destas informações. Então, a primeira boa prática é utilize o gráfico de pizza ou o gráfico de rosca quando você tem uma comparação de no máximo ali 5 informações. Passou disso, já fica demais. O ideal, inclusive, é até 4 informações, 2, 3 e 4 funciona bem. Mas quando você tem muitas informações no mesmo gráfico de pizza, é difícil interpretar essas informações. As fatias começam a ficar com tamanhos muito parecidos, o que dá uma falsa sensação ali da proporção de forma inadequada, então não é tão interessante. O objetivo do gráfico de pizza ou do gráfico de rosca é mostrar justamente essa proporção. E quando eu tenho muitas informações, acaba ficando muito complicado. Imagine, inclusive, se essas informações tivessem valores muito próximos. A moradia, ao invés de 1.200, fosse ali na faixa dos 500. Aí eu começo a ter um monte de fatia com valores muito parecidos e fica difícil interpretar. Mas e aí, vamos pensar em alternativas. Primeiro de tudo, se você quisesse demonstrar essas categorias, também poderia utilizar, por exemplo, um gráfico de colunas. Seria interessante. Mas vamos supor que para o seu intuito, para o seu objetivo, você ainda acha interessante utilizar o gráfico de pizza. Com essa estrutura de tabela, eu começaria a pensar em como melhorar esta apresentação. E aí vem a importância de fazer análises sobre aquilo que você quer demonstrar. Por exemplo, eu tenho aqui moradia, transporte e educação. E as outras 3 informações são informações referentes a investimentos que eu faço em renda fixa, em ações
e em cripto. Então, eu estou conhecendo aqui o contexto e vou tentar gerar um gráfico para demonstrar este contexto. O que a gente poderia fazer aqui para dar uma solução criativa e interessante para o nosso propósito? Essas três informações são informações referentes a investimentos. Então, vou descer elas aqui para baixo, separando essas informações. Vou copiar e colar aqui o meu cabeçalho e vou gerar uma quarta linha aqui na parte de baixo, onde eu vou somar, isto é, eu vou agrupar essas três informações de investimentos. Então, tem aqui investimentos, e esse investimentos diz respeito à soma dessas informações que estão aqui embaixo. Porque eu diminuí de 3 para 4 fatias a pizza aqui, ou a rosca que eu for gerar. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Agora eu vou selecionar essas informações e vou gerar o gráfico de pizza. Então agora vamos começar a formatar esse gráfico. Olha só, moradia, transporte e educação são despesas diretas ali que eu tenho. E eu tenho a quarta situação, que são investimentos. Então olha que interessante que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma composição desses gráficos. Vou pegar aqui primeiro e vou modificar as cores para facilitar a minha interpretação. Eu tenho esse azul claro que me refere a investimentos. Vou deixar ele aqui por enquanto. Eu tenho uma outra informação que é esta fatia que diz respeito à moradia. Eu, particularmente, tenho dificuldade de observar esse quadradinho pequenininho para saber qual é a cor que está referindo. Então, eu vou modificar um pouco as minhas cores. Selecionei essa fatia da moradia. Vamos aqui em formatar e eu vou colocar aqui um roxo. Fica mais fácil de visualizar aqui embaixo. Transporte, esse laranja aqui acho que está ok. E educação, que é uma despesa, cliquei sobre ele também e vou colocar um vermelho. Então agora, particularmente, eu consigo distinguir essas três informações aqui mais fácil. Antes eu estava meio que confundindo ali o azul com o verde, não estava tão legal. E aí eu vou continuar a minha personalização. Essa fatia, que é a fatia de investimentos, eu vou querer criar um outro gráfico para apresentar a distribuição desses investimentos. Então, olha o que nós vamos fazer. Vou selecionar o gráfico de pizza, formatar a série de dados. E aí eu tenho uma informação chamada ângulo da primeira fatia. Eu posso ir mexendo de forma que eu vou virando o meu gráfico de pizza numa posição que eu quero. E eu, neste momento, vou querer que a informação sobre investimentos fique aqui na posição mais à direita. Nós vamos já entender o porquê disso. Olha só, coloquei essa fatia dos investimentos mais à direita. Eu vou até achar uma outra cor para ela. Deixa eu ver se vai ficar legal um outro azul. Esse aqui. Beleza. E por que eu coloquei essa fatia mais à direita? Porque os investimentos, eu vou gerar um gráfico associado para distribuir essa informação. Então, agora eu vou pegar aqui essa outra tabelinha que a gente gerou, derivada da situação anterior, e vou gerar um outro gráfico de pizza. Coloquei este gráfico de pizza aqui ao lado. Beleza. Eu quero, na verdade, fazer com que as duas informações se complementem, ok? Então, para isso, eu vou até fazer um espaço único onde os dois gráficos irão constar. Vou clicar aqui em inserir. Vou gerar uma forma, e isso tudo, pessoal, para te dar possibilidades. Vou fazer o desenho dessa forma aqui. Coloquei um retângulo de cantos arredondados. Vou tirar um pouquinho da curvatura desse retângulo. Vamos colocar como preenchimento um tom ali bem clarinho e sem contorno. Sem contorno. Ok, ele ficou em cima dos meus gráficos. Botão direito, enviar para trás, legal. Agora eu tenho os outros dois gráficos aqui, que tem um fundo branco. Cliquei sobre o primeiro deles, venho formatar, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Ok, venho aqui no do lado, venho de novo em sem preenchimento e sem contorno. Beleza. Quero deixar esse plano de fundo que está cinza ainda mais claro. Volta aqui em preenchimento, mais cores, e você pode deixá-lo ainda mais claro, levando a setinha aqui para cima. Ok. Achou que ficou interessante? Mantém. Se não achou, vá ajustando até que você ache que fica interessante. Beleza? E por que eu fiz isso? Porque a partir do meu gráfico de pizza original, eu quero distribuir as informações dos investimentos. Então, eu vou clicar duas vezes sobre a fatia dos investimentos e olha só, eu vou destacá-la do restante do gráfico de pizza. E aí, essa fatia é o que vai dar origem a este gráfico.
E para poder gerar um efeito legal, olha só, vou clicar aqui em inserir, vou procurar ícones e vou pesquisar aqui seta. E eu tenho algumas setas ali que eu acho interessante. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Vamos pegar essa seta, deixa eu modificar a curvatura dela. Ok, vamos ver se vai ficar legal, senão a gente busca outra seta. Acho que nem vai ficar tão interessante não. Será que vai? Vamos ver aqui. Se achou interessante, mantém. Acho que aqui dá para fazer algo legal sim. Manter essa setinha, você pode pesquisar outras aí na internet. Então, o que eu estou querendo demonstrar? Eu tenho uma análise principal, que são as despesas aqui, moradia, transporte e educação. E eu tenho uma informação adicional que diz respeito aos investimentos, que está aqui distribuída dessa forma. E aí vou modificar os títulos dos gráficos. Análise de despesas ou custos. Não, despesas é melhor. Beleza, vou deixar aqui pretinho, negrito. E aqui em cima eu vou colocar distribuição dos investimentos. E aí eu fiz uma composição entre os dois gráficos de forma mais interessante do que originalmente era a minha situação. Posso adicionar um rótulo de dados, diminuir o tamanho da pizza, só você aumentar se você quiser, tá? Vou modificar a cor desse rótulo de dados, colocando aqui, por exemplo, branquinho. Botão direito, formatar o rótulo, vou colocar também o percentual. E aí eu tenho uma informação mais detalhada do quanto representa em valores absolutos e também em valores percentuais. Vou fazer o mesmo aqui do lado. Vou aumentar de novo o tamanho aqui da pizza. Beleza. Vamos adicionar a informação no rótulo de dados do percentual, que eu quero também. E eu vou colocar aqui em branco. Então, olha só, vamos interpretar os gráficos. Eu sei que 21% dos valores que eu gasto aqui no mês vai para investimentos. E como que é a distribuição desses R$600 aqui nos tipos de investimento? Renda fixa, ações e cripto, cada um com a sua fatia. E aí você pode modificar as cores também, tá? Você pode utilizar um layout, uma estrutura pronta, né? Em alterar cores aqui existem alguns. Aqui, por exemplo, tá dando para entender? Tá, você achou que algum ficou muito próximo do outro? Por exemplo, eu estou achando que o meu ponto aqui de ações está muito próximo do ponto de renda fixa, a cor. Vou modificar um deles. Vou pegar aqui esse de renda fixa e vou achar uma outra tonalidade que eu acho que difere um pouquinho melhor. Esse azul não vou colocar porque ele está muito perto do outro azul aqui de fora. Vou pegar este daqui, por exemplo. Ok, acho que ficou interessante, mantém e vá fazendo os ajustes de acordo com a sua necessidade. Se eu altero uma informação, por exemplo aqui, de repente eu consegui investir mais em ações. Os dois gráficos estão associados, ok? Então as duas informações modificam automaticamente. Legal? Então trouxe uma situação adicional aqui para a minha análise. O que vocês acharam? Ficou interessante? Acho que isso pode agregar? O gráfico de pizza e rosca, eles têm situações de utilização que são basicamente as mesmas, tá? Mas em geral eu até prefiro o gráfico de rosca na maioria das situações. Este gráfico aqui poderia ser um gráfico de rosca. Clicando aqui em alterar design do gráfico, alterar tipo, o gráfico de rosca daria um efeito bem parecido e eu poderia modificar aqui também. Ok? Então tem a mesma situação. Eu, em geral, quase sempre prefiro o gráfico de rosca em relação ao gráfico de pizza. Legal? Show de bola! E agora vamos aqui para uma outra situação. Eu tenho uma tabelinha com a meta móvel dos funcionários. Imagina que eles têm uma meta móvel ali, por exemplo, de atingimento de resultados, pode ser de vendas, de qualquer outra coisa. E neste momento, este é o meu cenário. Legal! Eu quero gerar um gráfico de rosca que vai me mostrar esse preenchimento da meta móvel dele. E aqui, para a gente poder fazer isso, eu vou criar uma coluna adicional chamada de pendente. Eu posso atingir até 100% da minha meta. Então, o valor pendente vai ser 100% menos o valor atual. Então, o pendente aqui deu 10%. Se ele atingiu 90%, sobra 10%. Se ele atingiu 80%, sobra 20% e assim por diante. Arrastei aqui minha função, vou aplicar o estilo de pincel de formatação, ok. Por que eu fiz isso? Porque agora eu quero gerar uma estrutura onde eu possa selecionar um funcionário e visualizar o quanto ele já atingiu da meta.
Então, eu vou criar uma tabelinha auxiliar, chamada aqui de funcionário, metamóvel e pendente, porque eu quero gerar um gráfico apenas de um funcionário selecionado. Poderia ser 2 para comparar? Poderia. Você pode implementar aí dentro da sua análise também. Para poder buscar os funcionários, eu vou inclusive utilizar uma validação de dados. Olha só, aqui eu quero selecionar os funcionários. Posso selecionar aqui essa tabelinha, dar um nome para este intervalo e vou chamar aqui de funcionários. Ok, agora eu vou pegar ao lado do nome funcionário, venho em dados, validação de dados, vou permitir apenas uma lista e a fonte vai ser igual a funcionários. Ok, agora eu posso selecionar qualquer um. Vamos fazer uma formatação aqui para esses visuais, né? Vou pegar aqui o lado esquerdo, que é basicamente meu cabeçalho, só que distribuído em linhas. E o estilo, vou definir esse aqui. Onde eu vou ter os valores, como estilo, vou colocar um tom um pouquinho mais claro. Ok, essa é a estrutura que eu defini. Deixar todo mundo centralizado, posso selecionar o funcionário. Ok, e agora, o que eu quero fazer? A partir da seleção do funcionário, eu quero buscar a metamóvel e o pendente daquele funcionário. Um simples PROC-V. PROC-V, estou pesquisando este funcionário. Aonde? Neste intervalo aqui. Travei para poder arrastar se eu quiser, nem vai ser o caso não, mas vou deixar travado. Ponto e vírgula, qual a coluna que eu quero retornar? Primeiro eu quero a metamóvel, que está na primeira coluna? Não, está na segunda coluna. Então, coloquei o 2 aqui, correspondência exata, indiquei o 0. Copiei essa função, Enter. Colei aqui embaixo, para poder trazer o pendente, ao invés de segunda coluna, é a terceira. Então, agora eu quero retornar as duas informações, trouxe. Vamos deixar aqui percentual, beleza. Busquei o Dexter, busquei o Sheldon, qualquer funcionário que eu busco aqui, informação está ali. Legal? E é a partir desta informação que eu vou gerar o meu gráfico de rosca. Vou selecionar aqui a metamóvel e o pendente. Vamos gerar um gráfico de rosca e eu quero gerar aquele efeito de preenchimento que a gente já viu anteriormente. Então, duas situações interessantes de utilização do gráfico de rosca. Quando você tem fatias a serem comparadas proporcionalmente, igual aqui em cima, poderia ser o gráfico de rosca, ou quando você quer gerar esse efeito que a gente já viu anteriormente de preenchimento. Então, neste nosso caso, eu vou indicar essa fatia da metamóvel, que é o que ele já atingiu. Eu vou colocar aqui numa tonalidade azul. E o restante, eu quero dar um efeito de que ele está ainda pendente. Então, cliquei nessa fatia laranja e vou colocar aqui um cinzinha, por exemplo. Pronto. Agora, se eu seleciono um determinado funcionário, eu tenho ali o valor metamóvel e pendente. E veja que ele gera esse efeito de preenchimento. Para poder melhorar esse efeito, eu gosto de fazer o seguinte. Vou selecionar aqui apenas a fatia metamóvel, cliquei 2 vezes sobre ela, botão direito, formatar ponto de dados. Venho aqui no baldinho de tinta, eu quero colocar uma linha sólida nessa fatia. Com o mesmo tom de azul, eu vou colocar aqui uma largura, por exemplo, de 3 pontos. Ok. Agora ele gera esse efeito que eu acho que fica mais interessante para o preenchimento. E aí, modificando o funcionário, automaticamente os meus dados vão sendo alterados, ok? Se, obviamente, os valores modificarem também na fonte, por exemplo, o Dexter agora tem 90%, vamos deixar selecionado no Dexter, né? Dexter tem 90%, 91%, 92%, 93% e assim por diante, até que ele chegue no 100% e complete ali tudo. Professor, na hora que chegou no 100%, ficou uma barrinha branca que eu não gostei. O que você faz nessa barrinha branca? É uma barrinha, uma bordinha, na verdade, que está aqui na fatia que falta preencher. Clica 2 vezes sobre ela. Então, clicou 2 vezes sobre ela. Venha no baldinho de tinta e coloca lá sem linha. Porque agora, por mais que chegue no 100%, aí fica tudo preenchido. Legal? Esse título do gráfico aqui eu vou colocar análise de meta. Vamos deixar aqui com a fonte negrito, pretinha, ok? E para finalizar, eu vou colocar uma outra informação aqui ao centro da rosca. Vou clicar em inserir, vai ser uma caixa de texto.
E essa caixa de texto vai receber a informação do funcionário selecionado. Então, cliquei aqui na barra de função, igual, cliquei sobre Dexter. Vamos deixar centralizado, todo mundo. Negrito. Vou aumentar aqui a fonte. Ok. Quero ter certeza que ela está centralizada certinha? Caixa de texto selecionada, clica no gráfico. Vem em formato de forma, alinhar, centralizar. Ajustou. Cuidado com a bordinha dela, que não fica legal. Clica sobre ela, contorno de forma, sem contorno. Beleza? Agora eu posso agrupar os meus elementos, porque senão na hora que eu arrasto eu perco aquela referência. Então, olha só. Cliquei na caixa de texto, cliquei no próprio gráfico, agrupar. Legal. Quero colocar uma bordinha no gráfico? Cliquei sobre ele, venho em formatar, onde está contorno, vou colocar aqui um contorno azul. Só para ficar diferente, que a gente não tinha feito ainda. Ok. Modificando o funcionário, automaticamente todas as informações, inclusive o nome dele, se modificam. Vamos adicionar rótulo de dados. Cliquei sobre o gráfico, adicionar rótulo de dados. Vou deixar a rosca aqui com um tamanho maior. Veja que o nome também está com um plano de fundo. Cliquei sobre ele, formato de forma, preenchimento, sem preenchimento. Vamos aumentar o tamanho da minha informação. Colocar aqui negrito, vou aumentar o tamanho. E aí eu quero que a fatia de metamóvel ela seja com a cor branca. Cliquei 2 vezes sobre ela, branquinha. E a outra, pretinha. Beleza, vou clicar sobre ela e vou definir aqui o preto. Observe que ela está muito grande em relação ao tamanho da espessura aqui da rosca. Botão direito na rosca, formatar a série de dados e em tamanho do orifício da rosca vou diminuir, porque ela fica mais gordinha ali e visualmente vai ficar mais legal. Beleza, vamos ver se ficou tudo certinho. Alterando as informações, acho que agora está legal. É um tipo de gráfico que gera um efeito interessante. O que vocês acharam? Gostaram? Então, vimos aqui 2 utilizações para o gráfico de pizza e gráfico de rosca. E aqui também é legal agrupar, né? Porque senão está tudo solto. Então, selecionei o gráfico, pega todos os elementos que compõem, botão direito, agrupar. Agora eu posso levar essa informação para qualquer lado. Então, perceba que com análises e criatividade, você consegue dar origem a outras informações. Eu não tinha 2 tabelinhas aqui, a gente gerou. Eu não tinha informações de pendência que a gente gerou. É entender a sua situação problema e fazer composições de forma adequada. E aí, gostou desse conteúdo? Comente abaixo se você já sabia utilizar o gráfico de pizza dessa forma que eu demonstrei aqui e se você acha que isso pode ser importante no seu dia a dia. Essa foi a 6ª aula do nosso mini curso de gráficos no Excel, que ainda está liberado gratuitamente e na descrição do vídeo tem o link para você poder acessar as demais aulas, acessar o material de prática e também entrar no nosso grupo VIP, onde dentro de alguns dias iremos liberar condições especiais para a nossa Black Friday, com diversos cursos para você se destacar de verdade no mercado de trabalho com uma condição mesmo super especial. Aproveite a oportunidade e te vejo agora dentro lá do nosso grupo VIP no WhatsApp. Até a próxima!